Vamos então começar a segunda parte desse capítulo. Nós paramos aqui quando a Adelaide aparentou uma melhora, isso tranquilizou a família para que eles pudessem montar a reunião, né, dos encarnados, né, em desdobramento no sono para ouvirem a Zenobia. Renovavam-se de súbito as esperanças. A reação orgânica surgira dentro de novo impulso, melhorando o quadro dos prognósticos em geral. Multiplicaram-se as vibrações de paz e as preces de reconhecimento. A gente viu isso em todos os desencarnes, né? Eles aparentam essa melhora para que tranquilize a família, para que eles possam trabalhar. Em vista disso, iniciou-se com grande facilidade, após a meia-noite, o trabalho preparatório da grande reunião. Auxiliadores de nosso plano trouxeram companheiros da instituição, localizados em regiões diversas, provisoriamente desenfaixados do corpo físico pela atuação do sono. Integrando a turma de trabalhadores que organizavam o ambiente, reparei curioso que a maior porcentagem de recém-chegados se constituía de mulheres, e cumpre-nos anotar que dava satisfação observar-lhes a reverência e o carinho. Todos traziam a mente polarizada na prece em favor da benfeitora doente, para elas objeto de admiração e ternura. Fitavam-nos respeitosas e tímidas, endereçando-nos pensamentos de súplica, sem lembranças inúteis ou nocivas. Os poucos homens que compareceram estavam contagiados pela veneração coletiva e mantinham-se na mesma posição sentimental. A elevação ambiente espalhava fluidos harmoniosos, possibilitando agradáveis sensações de confiança e tranquilidade. Por sugestão de Jerônimo, a reunião seria realizada no extenso salão de estudos e preces públicas devidamente preparado. É no salão lá da instituição para meninas, né, o salão de prece, o salão de reunião pública. Para esse fim não poupáramos esforço. Acionando peças de eficaz cooperação, submetemos a enorme dependência a rigoroso serviço de limpeza. Os componentes da Assembleia podiam descansar tranquilos sem o assédio de correntes mentais inferiores. Luzes e flores de nossa esfera espargiam notas de singular encantamento. Por isso mesmo, era belo apreciar o contínuo ingresso das senhoras que, em oração, à distância do organismo grosseiro, irradiavam de si própria admiráveis expressões de luz nitidamente diferenciadas entre si. Conservávamos-nos junto de todos em atitude vigilante para manter o imprescindível padrão vibratório, quando em seguida, à primeira hora, a irmã Zenobia, acompanhada de beneméritos amigos da casa, deu entrada no recinto, conduzindo Adelaide extremamente abatida. A diretora da organização transitória de Fabiano tomou o lugar de orientação e, antes de interferir no assunto principal que a trazia até ali, ergueu a destra, rogando a bênção divina para a comunidade que se reunia atenciosa e reverente. Tive então oportunidade de verificar mais uma vez o prodigioso poder daquela mulher santificada. Sua mão despedia raios de claridade safirina com tanta prodigalidade que nos proporcionava a ideia de estar em comunicação com extenso e oculto reservatório de luz. Fim da saudação, pronunciada com formosa inflexão de ternura, mudou o tom de voz e dirigiu-se aos ouvintes com visível energia. Minhas irmãs, meus amigos, serei breve. Venho até aqui somente fazer-vos pequeno apelo. Não ignorais que nossa Adelaide necessita passagem livre a caminho da espiritualidade superior. Enferma desde muito, cooperou conosco anos consecutivos, dando-nos o melhor de suas forças.
Dócil às influências do bem, foi valioso instrumento na organização desta casa de amor evangélico. Administrou a obra com cuidado e muita vez, em nosso Instituto de Socorro, fora dos círculos carnais, recebemos preciosa colaboração de seu esforço, de sua boa vontade. Endereçou o olhar firme à assistência e obtemperou. Por que a detentes? Há dias, o quarto de repouso físico da doente, que nos é tão amada, permanece enlaçado com pensamentos angustiosos. Nós falamos sobre isso na primeira parte, né? São forças que partem de vós, sem dúvida, companheiros ciosos do trabalho em ação, mas esquecidos do, abre aspas, faça-se a vossa vontade, fecha aspas, que devemos dirigir ao Supremo Senhor em todos os dias da vida. Lastimo as circunstâncias que me compelem a falar-vos com tamanha franqueza. Entretanto, não nos resta alternativa diferente. Acreditais na vitória da morte em oposição à gloriosa eternidade da vida? Adelaide apenas restituirá a maquinária gasta ao laboratório da natureza. Continuará, porém, contribuindo nos serviços da verdade e do amor com ânimo inextinguível. Quanto a vós, não ouvideis a necessidade de ação individual no campo do bem. Que dizer do viticultor que estima o valor da vinha somente pelos serviços de alheias mãos? Como apreciar o amante das flores que nunca desceu a cultivar o próprio jardim? Não façais a consagração da ociosidade, mantendo-vos à distância do desenvolvimento de vossas possibilidades infinitas. Indubitavelmente, cooperação e carinho são estimulantes sublimes na execução do bem, mas há que evitar a intromissão do fantasma do egoísmo a expressar-se em tirania sentimental. Então, ela está colocando ali que inconscientemente o que eles têm é egoísmo, de quererem que ela fique, e medo de não conseguirem exercer o trabalho que ela exercia. Por isso que ela está dizendo, tem que arregaçar as mangas, não pode ser ocioso. Como é que adora as plantas, adora o jardim e não vai plantar, não vai no jardim cuidar das plantas, né? A metáfora que ela coloca. Todos eles têm que fazer o que a Adelaide faz e mais. Não podem ficar ali preocupados com a partida da Adelaide eles não darem conta ou não terem vontade suficiente para dar conta. Isso está no inconsciente, não está no consciente. Não podemos asseverar que impedis propositadamente a libertação da companheira de cárcere. É o que eu estou colocando. Não é de propósito, é inconsciente. A existência carnal constitui aprendizado demasiadamente sublime para que possamos reduzi-la à classe de mera enxovia comum. Não, meus amigos, não nos abalançaríamos a semelhante declaração. Referimos-nos tão só ao violento impulso de idolatria a que vos entregais impensadamente pelos desvarios da ternura mal compreendida. A aflição com que intentais reter a missionária do bem é filha do egoísmo e do medo. Alegais em favor do vaso indesejável, alegais em favor do vosso indesejável estado da alma, a confiança de que Adelaide se tornou depositária fiel, como se não devesseis desenvolver as faculdades espirituais que vos são próprias, criando a confiança positiva em Deus e em vós mesmos, no trabalho improrrogável de autorrealização,
e pretestais orfandade espiritual simplesmente pelo receio de enfrentar por vós mesmos as dores e os riscos, as adversidades e os testemunhos inerentes à iluminação do caminho para a vida eterna. Valei-vos da bendita oportunidade para repetir velha experiência de incompreensível idolatria. Converteis companheiros de boa vontade, mas tão necessitados de renovação e luz quanto vós mesmos, em oráculos erguidos em pedestais de barro frágil. O que ela está colocando aqui? Eles estão idolatrando a Adelaide. E eles estão colocando uma pessoa frágil, uma pessoa que está exatamente como eles, buscando a sua trajetória, estão colocando ela como um ídolo. É o que ela coloca aqui. Vou repetir. Converteis companheiros de boa vontade, mas tão necessitados de renovação e luz quanto vós mesmos, em oráculos erguidos em pedestais de barro frágil. Criai semideuses e gastai o incenso de infindáveis reverências pessoais, estabelecendo problemas complexos que lhes reduzem a capacidade de serviço, olvidando as sementes divinas de que sois portadores, se esquecendo das sementes divinas de que sois portadores. Corporificais o ídolo no altar da mente, infundindo-lhe vida fugaz, e, indiferentes à gloriosa destinação que o universo vos assinala, estimais o menor esforço que vos encarcera em automatismos e recapitulações. Se o ídolo não vos corresponde à expectativa, alimentais a discórdia, a irritação, a exigência. Se falha, após o início da excursão para o conhecimento superior, senti-vos desarvorados. Se rola do pedestal de cera, experimentais o frio pavor do desconhecido pelo alto relaxamento na renovação própria. Bela colocação que ela faz, né? Quantos ídolos a gente cria ao longo do caminho e são pessoas que também estão em busca da sua renovação, do seu aprimoramento. Não é justo para com elas nem para conosco, porque é uma forma de querer buscar, de querer encontrar uma muleta. Por que erigir semelhantes estátuas para a contemplação, se a quebrais inelutavelmente na jornada de ascensão? Não vos fartastes ainda das peregrinações sobre relíquias estralhaçadas? Compreendendo-nos as deficiências mentais na conquista da vida eterna, a vontade do Supremo Senhor colocou nos pórticos da legislação antiga abre aspas, não terás outros deuses diante de mim, fecha aspas. Isso em todos os sentidos. Entender esta colocação que foi feita, né? Moisés colocou como sendo uma lei de Deus. Não terás outro Deus diante de mim. Outros deuses, né, diante de mim. O Pai conhece-nos a viciação milenária em matéria de inclinações afetivas e previa-nos o espírito contra as falsas... Desculpa, eu errei aqui. O Pai conhece-nos a viciação milenária em matéria de inclinações afetivas e prevenia-nos o espírito contra as falsas divindades. Recorremos a semelhantes figuras na reduzida esfera de nossas cogitações do momento, com o propósito de levar a vossa compreensão a círculos mais altos, para assim vos desprenderdes da irmã devotada e digna servidora que vos predescerá na grande jornada liberativa. A palavra de Zenóbia
causava extraordinária impressão nos ouvintes. As muitas senhoras e os poucos cavalheiros presentes, tocados pela intensa luz da orientação e desarmados pela sua palavra sábia e sublime, revelavam indisfarçável emoção no aspecto fisionômico. A oradora fez delicado gesto de benevolência e prosseguiu. Não somos infensos a manifestações de carinho. Isso quer dizer, eles não são contrários, não são inimigos de manifestações de carinho. A saudade e o reconhecimento caminham juntos. Todavia, no âmbito das relações amistosas, toda imprudência resulta em desastre. Que seria de nós se Jesus permanecesse em continuado convívio com as nossas organizações e necessidades? Não passaríamos, talvez, de maravilhosas flores de estufa sem vida essencial. Por excesso de consulta e abuso de confiança, não desenvolveríamos a capacidade de administrar ou de obedecer. Baldos de valor próprio, quer dizer, carecidos, sentindo falta de valores próprios, erraríamos de região em região, em compactos rebanhos de incapazes à procura do oráculo divino. Talvez, em vista disso, o mestre sábio tenha limitado ao mínimo de tempo o apostolado pessoal e direto, traçando-nos serviços dignificantes para muitos séculos em poucos dias. Deu-nos a entender desse modo que o homem é coluna sagrada do reino de Deus, que o coração de cada criatura deve iluminar-se como santuário da divindade para refletir-lhe a grandeza augusta e compassiva. Não vos esqueçais, meus amigos, de que todos nós, individualmente considerados, somos herdeiros ditosos da sabedoria e da luz. Zenóbia interrompeu-se e, nesse instante, como se lhe atendessem de muito alto os apelos silenciosos, começaram a cair sobre nós raios de luz balsamizante, acentuando-nos a sensação de felicidade e contentamento. Olha que cena linda, todas essas colocações que ela está fazendo acerca do mestre, orientando aqueles irmãos que estavam ali, e luzes caindo do alto sobre todos eles. Decorrido longo silêncio, durante o qual a diretora do Instituto de Fabiano pareceu consultar as disposições mais íntimas da Assembleia, voltou a dizer em tom significativo: afirmais mentalmente que Adelaide é a viga mestra deste pouso de amor, que surgirão dificuldades talvez invencíveis para que seja substituída no leme da orientação geral. Entretanto, sabeis que vossa irmã, não obstante os valores incontestáveis que lhe exornam a personalidade, foi apenas instrumento digno e fiel desta criação de benemerência, sem ter sido, porém, sua fundadora. Afeiçoou-se ao espírito cristão, ao qual nos adaptaremos por nossa vez, e foi utilizada pelo doador das bênçãos nos trabalhos de extensão do Evangelho purificador. Tudo que é feito por Deus, através do homem, mas são colocações, são desígnios de Deus, que o homem realiza.
mas o instrutor é sempre o pai. Não lhe deponhais na fronte amiga a coroa da responsabilidade total, cujo, abre aspas, peso de glórias, fecha aspas, deve repartir-se com todos os servos sinceros das boas obras, como se dividem inevitavelmente os valores da cooperação. Adelaide conhece a sua condição de colaboradora leal e não deseja lauréis, que de modo algum lhe pertencem. Aguarda apenas que os companheiros de luta transfiram ao Cristo o patrimônio do reconhecimento, rogando simplesmente as afeições, a simpatia e a compreensão para suas necessidades na vida nova. Libertemo-la, pois, oferecendo-lhe pensamentos de paz e júbilo, partilhando-lhe a esperança na esfera mais elevada. Logo após, a orientadora terminou, orando sentidamente e suplicando para todos nós a bênção divina do Pai poderoso e bom. Diversos ouvintes não se demoraram no recinto, regressando ao ambiente comum, sob a custódia de amigos vigilantes. Algumas senhoras, contudo, aproximaram-se da oradora, endereçando-lhe palavras de alegria e gratidão. Mais alguns minutos e a assembleia dispersava-se tranquila. Por fim, despediram-se igualmente a irmã Zenóbia e os outros companheiros. Perdão. Adelaide, ao retornar à matéria, respira radiante. Entretanto, pelo soberano júbilo daquela hora, ganhou tamanha energia no corpo perispiritual que o regresso às células de carne foi complicado e doloroso. Porque ela estava alegre, feliz, ela estava energizada no perispírito, e a hora que ela voltou a entrar naquele corpo tão debilitado, com as células tão debilitadas, para ela foi extremamente sofrido e doloroso. Súbito mal-estar invadiu-a ao entrar em contato com os depauperados centros físicos. Tomava-os e abandonava-os sucessivamente, como pássaro a sentir a exiguidade do ninho. Indagando de Jerônimo quanto à surpresa, dele recebeu a explicação necessária. Depois da palavra esclarecida de Zenóbia, disse afavelmente o mentor, extinguiram-se as correntes mentais de retenção que se mantinham pelo entendimento fraterno da comunidade reconhecida. Então, aquelas teias, né, aquelas redes de retenção que estavam ali dando uma sustentação para aquele corpo, que vinham desses irmãos que foram na Assembleia, elas foram cortadas. Consequentemente, o corpo entrou num declínio, né, mais rápido, e por isso ela sentiu essa diferença, porque enquanto o corpo entrou em declínio, ela recebeu energias que deixaram com que ela tivesse uma vivacidade, uma felicidade de poder voltar para casa, né? Privou-se o corpo carnal do permanente socorro magnético, ao qual o afluxo dessas correntes alimentava, atenuando-lhe a resistência e precipitando a queda do tono vital. Além disso, o contentamento desta hora robusteceu-lhe sobremaneira os centros perispirituais. Então, enquanto lá declinava, ela estava ali firme com os centros perispirituais, com os chakras do perispírito energizado, feliz, né? Pronta para voltar para casa. Impossível dessa forma evitar a sensação angustiosa no contato com os órgãos doentios. E em benévola expressão,
afagou carinhosamente a enferma, falando-lhe em seguida a breve intervalo. Não se incomode, minha amiga. O casulo reduziu-se, mas suas asas cresceram. Pense, agora no voo que virá. Essa metáfora, né, em relação à borboleta, ela é fantástica. Porque aquela lagarta que se arrastava, né, pela terra, neste casulo, ela fica ali insulada, né, e se transforma numa borboleta linda, maravilhosa, que alça voo, não se arrasta pela terra como a lagarta, voa no espaço. É assim conosco também. Ao abrir o casulo, né, as portas da prisão, nós voamos para casa. Adelaide esforçou-se para mostrar satisfação no semblante novamente abatido e rogou tímida lhe fosse concedido o obséquio de tentar, ela própria, a sós, a desencarnação dos laços mais fortes em esforço pessoal espontâneo. Olha como ela estava preparada, ela estava ali pedindo para que ela mesma fizesse o desenlace do corpo. Jerônimo aqueceu, satisfeito, e mantendo-nos de vigilância em câmara próxima, deixamo-la entregue a si mesma, durante as longas horas que consumiu no trabalho complexo e persistente. Não sabia que alguém pudesse efetuar semelhante tarefa sem concurso alheio, mas o orientador veio em socorro de minha perplexidade, esclarecendo: a cooperação de nosso plano é indispensável no ato conclusivo da libertação. Todavia, o serviço preliminar do desenlace no plexo solar e mesmo no coração pode, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado, quando este haja adquirido, durante a experiência terrestre, o precioso treinamento com a vida espiritual mais elevada. Não há, portanto, motivo para surpresa. Tudo depende de preparo adequado no campo da realização. Então, tudo depende do conhecimento, do estudo, da elevação, né? Da onde que está aquele espírito, em que estágio que ele está. Quanto mais elevado, mais autonomia ele tem para poder se desvincular da roupa, né? É como a criança, quando é pequena, a mãe precisa vestir, mas depois de grande a gente se troca com a maior facilidade. Então, quando a gente cresce espiritualmente, a gente também pode tirar a roupagem velha com a maior facilidade. Meu dirigente explicara-se com muita razão. Efetivamente, só no derradeiro minuto interveio Jerônimo para desatar o apêndice prateado. Olha que interessante. Em todos os outros, ele fala, Jerônimo foi lá e cortou, né, o cordão de prata. Vamos lembrar que no caso do Cavalcante, que eles falaram para encerrar aquilo, abruptamente ele falou, não devemos cortar o que se pode desatar, né? Soltar com tranquilidade. Aqui no caso da Adelaide, ele não coloca, ele foi lá e cortou o cordão de prata, não, ele desatou. É um processo, né? Desatou o laço, não precisou ser cortado, ele foi pura e simplesmente desatado com a maior tranquilidade. A agonizante estava livre, enfim. Abriu-se a casa à visitação geral. Evangelizados pelo verbo construtivo de Zenóbia, os cooperadores encarnados, embora não guardassem minudentes recordações, sustentaram discreta atitude de respeito, serenidade e conformação. Embora eles não lembrassem das minudências, dos pormenores, né,
da palestra da Zenóbia para com eles, eles tinham no inconsciente assimilado tudo aquilo, toda aquela informação, todo o pedido da Zenóbia, né? Aquela chacoalhada que ela deu nos brios deles, que eles não podiam estar segurando ela por egoísmo, por medo de não terem a capacidade dela de tocar a instituição, que eles tinham que ter um outro olhar. Então ali eles estavam serenos, tranquilos, assimilando a partida dela como um prêmio, né? Merecido por ela, o abrir as portas da prisão para que ela pudesse voltar para casa. A denodada batalhadora, agora liberta, esquivou-se gentilmente ao convite para a partida imediata. Esperou a inumação dos despojos, consolando amigos e recebendo consolações. Então ela acompanhou, né, o velório e a cerimônia, o enterro dos despojos, né, do corpo dela, recebendo consolações, recebendo as energias dos amigos e consolando aqueles que ela pôde consolar. Depois de orar fervorosamente no último pouso das células exaustas, agradecendo-lhes o precioso concurso nos abençoados anos de permanência na crosta, Adelaide, serena e confiante, cercada de numerosos amigos, partiu, em nossa companhia, a caminho da casa transitória, ponto de referência sentimental da grande caravana afetiva. Então aqui, depois de orar fervorosamente no último pouso das células exaustas, agradecendo-lhes o precioso concurso nos abençoados anos de permanência na terra. Nós temos que ser muito gratos a esse corpo. Nós vamos ver na segunda parte de Céu e Inferno, um amigo do Allan Kardec, também ali o Allan Kardec, através de uma médium, no velório dele, conversando com ele, perguntando como ele se sentia, como é que era para ele olhar para o corpo que estava ali sendo velado. Na hora que ele olhou para o corpo, ele entrou em oração. Uma oração de agradecimento ao corpo, por o corpo ter sido o veículo que deu a ele, que deu a Adelaide a possibilidade de realizar coisas, aprender coisas, abraçar e vivenciar momentos felizes com amigos, com parentes, de crescer, de se realizar, de se sentir filha de Deus, irmã de Jesus, na sua plenitude. E é isso, o corpo que nos proporciona esse aprendizado, nos proporciona esta possibilidade. Então nós temos que ser muito gratos a ele. Por isso que nós temos que cuidar muito bem desse corpo, analisar tudo que nós colocamos dentro dele, tanto do que nós ingerimos como pela boca, mas principalmente pelo que nós ingerimos mentalmente, pelo que nós escutamos, pelo que nós assistimos, pelo que nós lemos, pelo que nós falamos, pelo que nós sentimos. Nós temos que ter um respeito muito grande, porque este corpo é o nosso templo. É o templo que Deus nos dá para aprendizado, para crescimento, para melhora. Nós temos que ter uma gratidão imensa ao nosso templo, ao nosso mentor, ao nosso mestre amado, Mestre Jesus, pelos seus ensinamentos e principalmente a Deus nosso Pai, pela oportunidade que Ele nos dá de reencarnarmos para podermos consertar as coisas que quebramos, que destruímos, para podermos aprender, para podermos colher os espinhos que plantamos, revolver a terra e colocar novas sementes, estas sim sementes de flores que no futuro poderemos colher. Temos que ser muito gratos a Deus nosso Pai nas 24 horas do nosso dia. Vamos então continuar estudando e aprendendo no próximo e último capítulo deste livro.